Esse aqui foi um dos vídeos mais pedidos por vocês, imposto de renda na prática. Hoje a gente vai ver como você declarações, fundos imobiliários, salário, rendimentos e muito mais. Vem comigo! Pessoal, e antes da gente começar então a fazer o nosso imposto de renda na prática, eu quero pedir o seu apoio, isso é muito importante pra gente. Curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. A gente está aqui tentando ajudar vocês, trazendo conteúdo importante, relevante. Então chega de falar, vamos aqui já para a tela do computador. Pessoal, antes da gente de fato baixar o programa, instalar e começar a fazer a declaração, eu quero que vocês entendam alguns pontos que são importantes, né, para a gente poder então fazer o nosso imposto de renda. Primeiro, quem está obrigado a declarar o imposto de renda? Será que é todo mundo que precisa declarar? E na verdade não. Então, quem recebeu rendimentos tributáveis maiores que R$ 28.559,70 está obrigado. Esses aqui são pontos que te obrigam a declarar, tá certo? Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte maior que 40 mil está obrigado a fazer a declaração. Então, rendimentos isentos, por exemplo, se você tiver um enorme patrimônio aplicado na poupança, por exemplo, e recebeu mais de 40 mil no ano passado, você está obrigado a declarar. Fez operações na Bolsa de Valores, isso aqui é muito importante, muita gente confunde, será que eu comprei somente uma ação, somente um fundo imobiliário, será que eu preciso declarar? E sim, se você fez qualquer operação na Bolsa de Valores, você está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Obteve receita bruta com atividade rural acima de R$ 142.798,50. Então, relativo à atividade rural também te obriga a fazer a declaração de imposto de renda. Bens e direitos acima de R$ 300 mil. Então, se a soma dos seus bens e direitos ela excede o valor de R$ 300 mil, você está obrigado também a fazer a declaração de imposto de renda. E passou a condição de residente no Brasil. Então, essas aqui são os pontos que te obrigam a fazer a declaração de imposto de renda. É muito importante que você entenda, tá certo? Dando continuidade. Qual a lógica do imposto de renda, né? O que a Receita espera de você? O que ela quer saber de fato quando você declara o imposto de renda? Ela quer saber, então, as suas origens, ou seja, de onde veio o dinheiro, de onde você está recebendo aquele dinheiro, se você trabalha, se você tem renda, se alguém te fez alguma doação, por exemplo, e para onde vai a aplicação daquele dinheiro. Se você comprou uma casa, se você investiu em ações, em fundos imobiliários. Então, ela quer saber isso, as origens e as aplicações. Só lembrando, isso muita gente confunde, que não necessariamente as origens precisam bater com as suas aplicações. Porque no imposto de renda você não está obrigado a declarar tudo. E quando eu digo tudo, pessoal, não quero dizer que você vai deixar de declarar um carro, uma casa, por exemplo. Bens de valores menores, né, como um celular, uma geladeira, uma televisão, um sofá, por exemplo, você não está obrigado a declarar no imposto de renda. Então pode ser que as suas origens, vamos supor que o seu salário seja X. Só que no final das contas, você comprou naquele ano uma geladeira, uma televisão, um celular, né, como eu dei de exemplo, e no final das contas você não vai precisar declarar isso no imposto de renda. Então, na verdade, essa conta ela não vai bater, tá certo? Então é importante que você entenda isso também. Valor de custo e valor de mercado. Isso aqui é muito importante, muita gente confunde, já vi gente caindo na malha fina por conta disso, tá certo? A declaração do imposto de renda ela é feita pelo valor de custo. Então, suas ações, seus fundos imobiliários, seu carro, sua moto, sua casa, você vai declarar pelo valor de custo, valor que você pagou. Independente, por exemplo, de ações, no caso de ações, por exemplo, se você comprou por R$ 5,00, hoje ela está valendo R$ 10, R$ 20, não importa, você vai declarar por R$ 5,00. Que fique bem claro isso. E também é importante você saber que você tem que declarar a sua posição em 31/12 do ano anterior, certo? Do ano que você está fazendo aquela declaração. Então você vai declarar suas ações que você tinha em custódia naquela data, seus fundos imobiliários naquela data. Se você tinha carro, por exemplo, então se você tinha carro, passou o ano com o carro no seu nome, você tem que declarar. E por aí vai. Pessoal, então, esses aqui são os pontos iniciais, esses são os pontos iniciais que eu queria passar para vocês, tá certo? É claro que existem outras informações que seria impossível a gente passar num vídeo rápido como esse, mas são algumas dicas, alguns pontos que eu quero que vocês entendam e aprendam que é muito importante.
Então vamos lá, pessoal, vamos aqui já então para o download do programa. Como que você baixa o programa da declaração? Lembrando que esse link aqui eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, tá certo? E a gente vai fazer o download do programa, instalar ele aqui no computador e começar a fazer a nossa declaração de imposto de renda na prática. Vamos lá, eu não vou comentar aqui as opções que você tem, não existe somente a opção de fazer a declaração no computador, né? Tem através de celular, através de iPhone, né, iPad ou Android, por exemplo, e através do portal do ECAC. Eu não vou entrar muito em detalhes, o que importa para a gente é que a gente vai fazer ela no computador. No caso aqui, eu estou utilizando o Windows, então a gente vai clicar aqui, Windows e RPF 2021. Só um detalhe muito importante aqui para você não confundir. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o programa da declaração desse ano ainda não está disponível para download. Então, quando ele estiver disponível, aqui em 2021 vai estar 2022, tá certo? Então, se você entrar nesse link aqui, ver que não está disponível o programa 2022, você pode baixar para você ver como que é, né, dar uma olhada, ir se familiarizando, mas você não pode ainda entregar a sua declaração, tá certo? Mas chega de falar também, vamos fazer o download do programa. Então, eu estou utilizando o Windows, vamos aqui, Windows e RPF 2021. Lembrando que você vai baixar o 2022. Então, é só aguardar um minutinho, eu vou esperar ele baixar aqui, vou fazer um pequeno corte no vídeo e eu já volto com o programa instalado. Pessoal, então vamos lá, já estou aqui com o programa da declaração baixado, instalado no meu computador, tá certo? Essa aqui então é a tela inicial do programa. A gente vai preencher uma declaração completamente do zero, completamente em branco. Então, para isso, nós vamos clicar aqui em declaração de ajuste anual. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo quais são os outros tipos de declarações que existem, tá certo? A gente vai simplesmente pegar uma declaração e fazer ela do zero para você entender como que você vai fazer a sua caso você queira. Então vamos aqui, iniciar declaração em branco. Eu vou colocar aqui um número de CPF fictício, então não adianta você pegar esse CPF é um número completamente fictício, tá certo? E vamos colocar aqui um nome, então exemplo de declaração de IR, tá certo? Você vai colocar o seu CPF e o seu nome corretamente. Então vamos dar um OK. Assim que você dá um OK de novo também, ele já vai abrir aqui então o programa em si, né? Então vamos aqui, eu anotei alguns pontos para a gente poder seguir uma linha de raciocínio. A gente então vai falar da identificação do contribuinte, salário, dividendo, rendimento de poupança, juros sobre capital próprio, rendimentos de aplicações financeiras, né? Por exemplo, se você tem um dinheiro na Nubank, você tem que declarar também, além do dinheiro que você tem parado lá, você tem que declarar o quanto rendeu aquele dinheiro durante o ano. Ações, vendas de ações isentas, né? Para quem não sabe, quando você faz swing trade, você tem uma isenção de até 20 mil reais por mês na venda de ações, tá certo? Então a gente vai ver isso, como que você declara. Fundos imobiliários, também como você declara. Bitcoin, uma casa e uma conta poupança. Pessoal, deixei aqui esses números na frente, porque são os códigos que você vai precisar para declarar. Então facilita para você também que está assistindo o vídeo, você ver qual o código e facilita para você na hora de fazer a sua declaração. Seguindo aqui então a nossa linha de raciocínio, vamos primeiro para a identificação do contribuinte. Essas aqui são as fichas da declaração, pessoal. É basicamente o lugar que você vai para declarar cada coisa. Então vamos, primeiro, identificação do contribuinte. Você começa por aqui, né? A sua identificação ou identificação da pessoa que você está fazendo a declaração de imposto de renda, tá certo? Então vamos lá, que tipo de declaração você deseja fazer? Se for a declaração original, a primeira declaração que você está fazendo naquele ano, você vai colocar a declaração de ajuste anual original. Se for uma declaração que você porventura teve algum erro, alguma coisa e você precisou corrigir, você vai então colocar em declaração retificadora. No caso, nós vamos colocar um exemplo de declaração original. Caso você já tenha feito declaração de imposto de renda no ano passado, é importante você colocar aqui o número do recibo da última declaração. Aqui então você vai preencher o nome, no caso vai colocar o seu nome corretamente, ele já vai puxar daqui, né? Vocês lembram quando a gente começou a declaração, eu coloquei o CPF e o nome, ele já vai puxar, data de nascimento, título eleitoral, então você vai preencher tudo certinho, de acordo com os seus dados, e aqui você vai marcar ou não marcar.
Um dos dependentes é pessoa com doença grave ou deficiência física ou mental. Isso aqui, pessoal, né, você vai marcar de acordo com se tiver a pessoa doença grave, física ou mental. Isso aqui não tem nada a ver, muita gente confunde também, não tem nada a ver com dedução de imposto de renda. Você não vai pagar menos imposto de renda por isso, tá certo? Isso aqui somente tem a ver com a restituição do imposto de renda. Caso você tenha imposto a restituir, ou seja, receber dinheiro de uma forma mais simples, você vai ter prioridade caso marque esta opção aqui. Somente lembrando que você não vai marcar essa opção por qualquer motivo, tá certo? Essa aqui é somente para efeitos de prioridade na restituição do imposto. Possui cônjuge ou companheiro? Então aqui, se você colocar não, tudo bem. Se você colocar sim, você tem que declarar o CPF do seu cônjuge ou companheiro. Isso aqui também é importante, também muita gente confunde. Aqui você declara o CPF do cônjuge ou companheiro, caso você tenha, indiferente se vocês fazem declaração em conjunto ou não. Indiferente se ele é seu dependente, se ela é sua dependente ou não, tá certo? Então, caso você tenha cônjuge ou companheiro, tem que colocar o CPF. Indiferente se faz declaração em conjunto, se não faz, tem que colocar, tá certo? Endereço, Brasil ou exterior. Houve mudança de endereço. Então, se mudou o endereço, coloca que sim. Se não, coloca que não. O tipo, né? No caso, rua, avenida, logradouro, rua tal, número tal, complemento, bairro, distrito, né? A cidade, o município. Aqui o CEP, o telefone, o e-mail, tá certo? Então você vai preencher corretamente esses dados. São dados básicos, tá? Que quando você inicia a sua declaração é importante você já tê-los em mão. Então é muito importante. Natureza da ocupação. Aqui você vai falar para a Receita como que você ganha dinheiro, né? Então, por exemplo, eu sou um empregado de empresa do setor privado, né? Exceto instituições financeiras. Não, eu sou MEI, eu sou servidor público. Então você vai selecionar qual que caracteriza melhor o seu trabalho, a sua ocupação principal, tá certo? No caso, não, sou MEI. É importante, eu vou clicar aqui no MEI exatamente para mostrar isso para vocês. Alguns códigos, como 13, 14, 61, 62, 71 e 72, não exigem ocupação principal, ou seja, você não precisa, então, preencher esta opção aqui, tá certo? Essa opção aqui, pessoal, é um detalhamento maior, então, do que você faz. Por exemplo, eu sou contador, então eu vou colocar aqui em profissionais das ciências exatas, físicas, químicas e da engenharia. Aqui, ó, vamos ver aqui. Não, então na verdade aqui, profissionais de ciências jurídicas, sociais e humanas. Aqui, ó, economista, administrador, contador, editor e afins. Então você vai achar o que mais se adequa a você ou a sua profissão. Só lembrando que algumas profissões, como advogado, médico também, te pede o registro profissional. Então você vai colocar aqui o seu registro, caso você tenha, né? Então é importante você colocar também para não deixar nenhum dado pendente, pessoal, porque isso tudo influencia se a Receita vai te cobrar lá na frente, tá certo? Então essa aqui foi a identificação do contribuinte. É uma ficha bem simples, os seus dados iniciais, não tem muito o que ficar comentando sobre essa ficha, tá certo? Então vamos voltar aqui, vamos declarar então um salário. Como que você declara um salário? Você é funcionário de uma empresa, por exemplo, você recebe um salário todo mês. Então você tem que colocar isso na sua declaração de imposto de renda. E é importante falar, pessoal, antes da gente ir aqui para a tela do computador de novo, que sempre que você trabalha numa empresa, elas têm a obrigação de te fornecer um documento que chama informe de rendimentos. O informe de rendimentos vem tudo detalhadinho, quanto você ganhou, quanto você pagou de imposto, quanto foi retido, certo? No caso, quanto você pagou, quanto foi retido de imposto, tá certo? Então, para você declarar seu salário, você vai pedir o informe de rendimento na sua empresa e vai aqui para a tela do computador na aba Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Então, clicou aqui nessa aba Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, você vai em Novo. Aqui em Novo, só lembrando, pessoal, antes da gente colocar então as informações, que tem a parte do titular e dos dependentes, tá certo? A gente não vai entrar no mérito de dependentes, tá certo? Eu não vou explicar aqui nesse vídeo, porque se eu fosse explicar tudo, caso a caso da declaração, isso demoraria demais. Então a gente vai para a parte que as pessoas precisam mais, né? Salário é uma coisa que a maioria das pessoas recebem, ações, né? Vocês que me acompanham aqui
eu acredito que investem, então é importante. Então a gente vai tentar tratar dos assuntos mais importantes, tá certo? E esses outros, se vocês tiverem dúvida, pode deixar aqui abaixo nos comentários. Então vamos lá, salário. Você vai em novo, né? Então você é empregado de alguma empresa, recebe salário durante o ano, é importante declarar aqui também. Vamos colocar então um CNPJ fictício aqui, tá certo? Nome da fonte pagadora, você vai colocar o nome da sua empresa. E isso vem tudo detalhadinho no informe de rendimento, tá certo? Não precisa ficar preocupado, nossa, mas qual que será que é o CNPJ da empresa? Qual que é o nome certo da empresa? Fica tranquilo, vem tudo no informe de rendimento. Então vamos colocar aqui, meu trabalho, nome da empresa. Quanto você recebeu no ano passado? Vamos supor então, você ganha R$ 1.500 por mês, né? Então em 12 meses isso vai dar R$ 18.000, tá certo? E aí vai vir tudo detalhadinho, pode ficar tranquilo. Contribuição de previdência oficial, você vai colocar o valor, vamos colocar R$ 100. Imposto retido na fonte, vamos colocar que você não teve imposto, já que você não atingiu o limite aí para poder ter imposto retido. 13º salário, sei lá, vamos colocar R$ 1.500 também. Imposto retido sobre 13º salário. Vamos colocar R$ 100 somente para vocês verem como funciona as coisas. Assim que a gente der um ok, vocês podem ver então que já lançou aqui o seu salário. É claro que você vai lançar tudo certinho, pessoal. Isso aqui são valores fictícios, tá certo? Isso aqui não tá certo. Esse valor aqui, ele é muito diferente da realidade. Você vai lançar de acordo com o seu informe de rendimentos, tá certo? Só para vocês entenderem uma coisa, vamos pagar isso aqui e deixar zero. Se eu colocar imposto retido na fonte, então vamos colocar que eu tive R$ 1.500 de imposto retido. Vocês podem ver aqui no canto, opção pela tributação, que você vai ter imposto a restituir, tanto por um tipo de declaração quanto por outro, tá certo? Então, nesse caso aqui, que você não estava obrigado a reter imposto, no caso, você teve imposto retido sem a necessidade. O que a Receita faz? O que o programa faz? Te restitui, tá certo? Porque não é justo você ter imposto retido, sendo que não tinha necessidade. Então, no caso, tive R$ 1.500 de imposto retido, mas não tinha que ter nada, então você vai ser restituído, tá certo? Então é importante porque a declaração de ajuste, ela realmente ajusta se você tinha imposto a pagar a mais ou a menos, você vai ajustar isso no programa da declaração, tá certo? Então vou deixar desse jeito aqui, é importante vocês entenderem somente como funciona a declaração do seu salário, tá certo? Vamos aqui continuar então, dividendos. Quando você recebe aí dividendos de ações, né, como que você declara esses dividendos? Eu já deixei aqui, pessoal, o código 9. Para você declarar dividendos de ações, os dividendos de ações eles são isentos e não tributáveis. Então você vai aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, nas fichas da declaração, e vai em novo. Quando você clicar em novo, ele vai te perguntar o tipo de rendimento. E foi aqui que eu te falei que eu já deixei o código. Né? Lucros e dividendos recebidos. Também é bastante intuitivo, tá, pessoal? É só ler, né? Dar uma olhada aqui. Dividendo, o que será que tem em dividendos? Lucros e dividendos recebidos. É bastante intuitivo, tá certo? CNPJ da fonte pagadora. Então vamos colocar aqui, sei lá, um CNPJ fictício. Eu recebi esse dividendo da Ambev. Então vamos colocar Ambev SA. Valor, eu recebi R$ 50 ano passado. Legal, coloca R$ 50, dá ok. E é só isso, é simplesmente fazer isso. O que as pessoas têm medo, na verdade, é de declarar errado. Só que a partir do momento que você sabe onde você declara, é bastante tranquilo. Então é isso que eu estou te mostrando nesse vídeo aqui, onde você declara. É por isso que eu peço seu apoio. Curte esse vídeo, isso dá bastante credibilidade para a gente, dá bastante satisfação em saber que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Então aqui, recebi mais dividendos. Dessa vez eu recebi, vamos supor, da Fleury. Então vamos colocar aqui, lucros e dividendos. Coloca o CNPJ então da Fleury, coloca Fleury SA, vai colocar o nome certinho da empresa, tá certo? Da Fleury eu recebi R$ 35. Então vamos colocar 35 e coloca OK. Então é isso, você vai declarar todos os dividendos que você recebeu da mesma forma, tá certo? Continuando, rendimento de poupança. Eu sei que muita gente tem dinheiro na poupança e você tem que declarar o rendimento da própria poupança. Então, para quem não sabe, o rendimento da poupança, ele também é isento, você declara com o código 12. Então a gente vai continuar aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, novo, e vai colocar então o código 12. Rendimentos de cadernetas de poupança,
letra hipotecária, letra de crédito do agronegócio e imobiliário. Então, LCI e LCA também você vai declarar aqui os rendimentos, tá certo? Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio. Então, CRI e CRA também você declara aqui os rendimentos. Então, vamos colocar aqui, né, rendimento de caderneta de poupança. Vamos colocar então CNPJ do banco, no caso o CNPJ da fonte pagadora, Banco Itaú S.A. Quanto você recebeu de rendimento ano passado da poupança? Ah, R$10. Beleza, declara R$10, dá um ok. Simplesmente isso, tá, pessoal? Lembrando, todos os dados que eu estou colocando são fictícios, você tem que declarar da forma certinha. Mas o processo é o mesmo, é exatamente isso que você tem que fazer. Continuando, juros sobre capital próprio, né, de ações que pagam juros sobre capital próprio, o famoso JCP. Agora, pessoal, o JCP ele é um rendimento sujeito à tributação exclusiva / definitiva. Porque o JCP, para quem não sabe, ele é um tipo de dividendo que ele tem retenção de 15% na fonte. Então ele já vem com o imposto descontado. Então você vai aqui em rendimento sujeito à tributação exclusiva / definitiva, tá certo? E vai clicar em novo. Então vamos aqui em novo e aqui já aparece, pessoal, juro sobre capital próprio, que é o código 10, que eu coloquei aqui para vocês também. Então você simplesmente vai declarar o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora, Petrobras, por exemplo. Valor, foi R$40. R$40 de juros sobre capital próprio que eu recebi. Coloca o valor e dá um ok. Simplesmente isso, não tem segredo, tá certo? Você recebeu mais de outra empresa, coloca também, mesmo processo, código 10 e vai colocar então CNPJ e o nome da fonte pagadora. Então bem tranquilo, não tem mistério também. Continuando, rendimentos de aplicações financeiras. Esse aqui, pessoal, rendimento de um CDB que você tem, dinheiro na Nubank, né? Então, o rendimento da Nubank que você tem, da Nuconta, você tem que declarar aqui também. Esse é um rendimento sujeito à tributação exclusiva / definitiva. Então, código 6, vamos aqui em rendimento sujeito à tributação exclusiva / definitiva, vamos clicar em novo, tipo de rendimento, já aparece aqui, ó, rendimento de aplicação financeira, bem tranquilo, bem fácil, bem intuitivo. CNPJ, vai colocar o CNPJ informado no informe de rendimentos, o nome Nubank, vai colocar certinho, tá, pessoal? Ah, não, recebi, sei lá, tinha bastante dinheiro, recebi R$70, vai colocar um ok. Tem mais rendimento de aplicação financeira? Mesmo processo, código 6, CNPJ, nome e valor, e dá um ok. Dando continuidade, então, ações, pessoal, ações, eu acho que muita gente já me perguntou isso, como que declara ações, Douglas? Como que faz? O que eu preciso colocar? Então vamos lá, pessoal, ações. Quando você tem ações, custódia de ações no final do ano, como eu disse para vocês em 31/12, você tem que declarar. Então vamos aqui já no programa da declaração, e as ações são bens e direitos. Você declara em bens e direitos, certo? Então você vai em novo, o código eu já coloquei aqui para facilitar para vocês, código 31. Então vamos aqui, código, vamos descer até o 31. Lembrando, ó, tem várias coisas, pessoal, é bastante intuitivo. Ah não, prédio comercial, um prédio residencial, galpão, apartamento, casa, terreno, imóvel rural. Então você vai ver o que você está declarando e colocar o código, é bastante simples. Então vamos aqui colocar o código 31, ações, inclusive as provenientes de linha telefônica. No caso, se você estiver declarando ações do exterior, você vai colocar o código do exterior. No caso, para os Estados Unidos, o código é 249, Estados Unidos. E para o Brasil, ou você pode também pesquisar, ó, Brasil, código 105, tá certo? Então você vai declarar aqui o CNPJ da ação que você tenha, tá certo? Então aqui, vamos colocar, o que você precisa colocar na discriminação? Aqui você vai tentar ser o mais detalhado possível, a Receita ela gosta de detalhes. Então isso vai fazer com que evite você ter problemas com a Receita, não seja mesquinho nessa parte, coloque bastante informações. Já deixei aqui uma colinha para vocês, né? Quantidade de ações, o tipo da ação, se é ordinária, se é preferencial, se é unit, o ticker dela negociado na bolsa, o nome da empresa, o CNPJ, o preço médio de aquisição, isso é muito importante, você tem que calcular o preço médio, né? Então sempre que você faz uma compra ou uma venda, mantenha isso bastante controlado ao longo do ano, porque vai chegar na hora de fazer a declaração, vai ser bastante simples, tá certo? Então, preço médio, a corretora e o CNPJ da corretora. Ah, Douglas, mas precisa desse tanto de informação? Eu já vim falar que não precisa.
Pessoal, eu costumo colocar, né, do meu e das pessoas que eu faço, porque eu acho que nesse caso aqui é um minutinho que você perde a mais, é um problemão que você evita lá na frente. Então coloca o máximo de informações possível. Eu sei que é chato, tem que ficar colocando CNPJ, não sei o quê. Mas eu acho que é importante, pessoal. É uma coisa que você vai fazer uma vez no ano. Então tenta ser o mais detalhado possível. Então vamos lá, quantidade de ações, 10 ações da Vale SA, vai colocar tudo certinho, tá? Negociadas sob, vamos colocar assim, ó, código de negociação Vale 3, vai colocar tudo em caixa alta, tá, pessoal? Tudo bonitinho, código de negociação Vale 3, CNPJ tal, vai colocar o CNPJ da empresa, custo de aquisição ou preço médio, pode colocar preço médio também, preço médio, sei lá, R$50. Então vai ser o mais detalhado possível. Custodiadas na corretora, XP Investimentos, CNPJ, tal. Vai tentar ser o mais detalhado possível, porque a Receita gosta disso. Então aqui acho que a gente não esqueceu nada. 10 ações da Vale, código de negociação tal, CNPJ, preço médio, custodiados na corretora. Nessa ação ordinária, né? Vamos colocar aqui 10 ações ordinárias, para quem não sabe, a gente já fez um vídeo sobre isso, ações com final 3. Então as ordinárias com final 3, preferenciais com final 4 e as ações com final 11 são as ações units. Então você coloca 10 ações ordinárias da Vale, código de negociação Vale 3, CNPJ, preço médio, custodiadas na corretora tal e CNPJ da corretora, tá certo? Aqui você vai declarar então a sua situação, no caso no ano passado. Caso você não tenha feito declaração no ano passado, porque você não tinha ações, por exemplo, você vai deixar zerado, porque você não tinha nada. E nesse ano você vai colocar a soma então do seu custo. Por exemplo, se você teve um preço médio de 50 e você tinha 10 ações, o seu custo é R$500, certo? Então você simplesmente vai colocar um OK. No ano que vem, caso você não movimentou as ações da Vale, por exemplo, você vai simplesmente clicar em repetir para repetir o valor. Então vamos dar um OK. E aqui então estão declaradas as ações da Vale. Então esse é o processo de declaração de ações. A única coisa um pouco mais chata é a questão da discriminação, né? Você então colocar 10 ações da empresa tal, CNPJ tal, negociadas sob o código tal, na corretora tal, CNPJ tal. Então esse é um pouquinho mais chato, mas depois que você pega o jeito, deixa uma colinha ali no Word e você simplesmente vai substituindo os dados então. Então esse aqui é o processo de declarar ações, tá certo? Agora, e as vendas que eu fiz de ações no ano passado? Aquelas vendas que eu te falei, que são isentas até R$20.000 por mês na modalidade Swing Trade. Como que você declara isso? Como eu disse para vocês, ele é um rendimento isento. Já deixei o código aqui, código 20. Então nós vamos lá no programa, rendimentos isentos e não tributáveis. Tá certo? Só lembrando, pessoal, que é somente na modalidade de Swing Trade, tá certo? E até R$20.000 por mês. Então vamos aqui, é um rendimento isento, já estamos em rendimentos isentos e não tributáveis, código novo. Vamos aqui em tipo de rendimento e aqui vamos achar então o código 20. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsa de valores nas alienações realizadas até R$20.000 por mês, em cada mês, tá certo? Para o conjunto de ações. Alienações é vendas, tá, pessoal? Então vamos colocar aqui ganhos líquidos e você vai colocar então o ganho que você teve durante o ano aqui, com ações nessa modalidade Swing Trade. Então vamos colocar, não, eu tive um ganho de R$1.500, tá certo? Vamos colocar um OK. Só lembrando, pessoal, que essas informações que a gente está colocando, principalmente aqui em rendimentos isentos, isso não altera em nada o seu imposto, nem a pagar, nem a restituir, porque é um rendimento isento, tá certo? Então, indiferente aqui, se você declarar 1.500 ou, sei lá, 15.000, você não vai ter imposto a pagar, justamente porque é um rendimento isento. É claro que você vai declarar o valor exato que você teve de ganhos, tá certo? Continuando então, fundos imobiliários, como você declara suas cotas de fundos imobiliários. Vamos aqui então, já deixei aqui uma colinha para vocês também, pessoal, né? Quantidade de cotas que você vai colocar, mesmo processo das ações.
Então, o fundo imobiliário também é em bens e direitos, e o código dele é 73. Então, vamos aqui em novo, código 73. Fundos de investimento imobiliário, tá certo? CNPJ, que é importante, o CNPJ que você vai colocar aqui é o CNPJ da administradora do fundo. Então aqui vai o CNPJ da administradora, não o CNPJ do fundo. Aqui na discriminação que você vai colocar então o CNPJ do fundo. Então nós vamos colocar aqui 10 cotas de... melhor colocar aqui 10 cotas do fundo Maxi Renda, que é o nome do fundo. Fundo Maxi Renda, vai colocar o nome certinho. Negociadas sob o código MXRF11. Custodiadas na corretora tal. CNPJ da corretora. Colocar o CNPJ do fundo. Aqui também, ó. 10 cotas do fundo Maxi Renda. CNPJ do fundo. Aqui que você vai colocar o CNPJ do fundo. Negociadas, então, sob o código MXRF11, custodiados na corretora tal, CNPJ da corretora, vai colocar também o seu preço médio de aquisição das cotas, tá certo? Mesmo esquema para ações, tá certo? Então aqui você vai colocar o seu custo total referente aí ao MXRF11, que a gente utilizou como exemplo. Ah não, eu tenho R$800 de custo investido no MXRF11. Coloca R$800 e dá um OK, tá certo? Continuando, então a gente já falou de fundos imobiliários, já falou de ações, vamos falar então de Bitcoin. Muita gente tem dúvida, será que eu preciso declarar meus Bitcoins? E na verdade precisa sim, pessoal. O Bitcoin, ele é um bem como qualquer outro, né? Então você precisa declarar. Inclusive a Receita Federal, neste ano aqui da declaração, ela já disponibilizou um código específico. Antes a gente declarava então os Bitcoins no código 99, que é um código mais genérico, né? Outros bens e direitos. Agora a gente tem o código então 81, que é especificamente para Bitcoin. Lembrando que tem o código 82, que são outros criptoativos do tipo moeda digital, conhecidos como altcoins, e também o código 89, demais criptoativos não considerados como criptomoedas, né, os payment tokens. Então vamos declarar aqui Bitcoin, tá certo? Discriminação, mesma coisa, eu deixei aqui uma colinha para vocês, a quantidade de Bitcoins, nome da corretora, onde está custodiado, CNPJ da corretora e o preço médio. Então você vai colocar tudo aqui certinho. Eu não vou ficar fazendo para não ficar tão repetitivo, tá, pessoal? Aqui o custo que você teve para comprar esses Bitcoins. Então vamos colocar aqui R$1.000, tá certo? Você vai preencher tudo corretamente. Vai colocar um OK, bastante tranquilo, tá? Então ações, código 31, vai colocar o CNPJ da ação, fazer a discriminação certinho, colocar o seu preço médio certinho. Fundos imobiliários, código 73, mesmo esquema, só não esquecer, isso aqui é importante, ó. Esse CNPJ é o CNPJ da administradora do fundo. O CNPJ do fundo você vai colocar na discriminação, tá certo? Então é esse processo. Bitcoins, código 81. Agora vamos declarar então uma casa, né? Que eu acredito que é um tipo de investimento, é um tipo de bem mais simples, que a maioria das pessoas se interessam também por esse assunto, né? Como você declara uma casa? Então vamos aqui, deixei já código 12. Vamos em novo, já que é um bem de direito, tá, pessoal? Você declara tudo que é um bem de direito, é só você pensar assim, nossa, o que será que é uma ação? Ah, não, é um bem ou um direito. Então você vai na aba bens e direitos e faz então a sua declaração. Quando você clica em código, né, a gente pode ver, é bastante intuitivo. Prédio residencial, prédio comercial, galpão, apartamento, casa. Então, vamos clicar em casa. Em casa, pessoal, pede algumas informações a mais, tá certo? Então, o IPTU, né, a inscrição municipal que você acha no IPTU. Então, você vai colocar certinho a data de aquisição, a discriminação, você vai colocar bem detalhado, como eu disse para vocês, a área do imóvel, número do registro em cartório, matrícula do imóvel e o nome do cartório, tá certo? Então, o mais detalhado que você puder ser possível é melhor. Aqui o endereço, né? O endereço, o número, complemento, o bairro, a cidade, o estado, o CEP e você vai colocar então a área total. Eu sei que eu já coloquei aqui na discriminação, mas é importante você colocar nas duas, tá certo? Informação nesse caso pode ser abundante, pode ser redundante, não tem problema. Então você vai colocar a área do imóvel. Vamos colocar então uma casa de 90 metros quadrados, tá certo?
registrado no cartório de registro de imóveis? Sim, não, então você coloca, tem que procurar saber sobre isso, tá certo? E aqui você vai colocar então o valor dessa casa, o valor de custo. Vamos colocar então que é uma casa de 200 mil reais. Colocando 200 mil reais, você coloca OK e está declarada a casa, não tem problema nenhum. Então nós já vimos como que você declara casa, ações, fundos imobiliários, bitcoins, e agora eu vou te mostrar então como você declara uma conta poupança. Eu sei que muita gente investe na poupança, tem dinheiro na poupança. Nós já vimos então aqui em rendimentos isentos e não tributáveis como você declara os rendimentos da poupança, só que agora você tem que declarar o montante que você tem, tá certo? Uma coisa é o rendimento, outra coisa é o montante. Então vamos supor, não, eu tenho 100 mil na poupança e esse 100 mil me rendeu, sei lá, 500 reais, R$1.000, que seja. Então você tem que declarar o rendimento e o seu montante. O rendimento a gente já declarou em rendimentos isentos, agora vamos em bens e direitos. Como eu disse para vocês, tem o código já aqui, código 41. Vamos em novo, na aba bens e direitos, código 41. Então vamos descendo aqui, olha para vocês verem o tanto de opções que tem, pessoal. Então, não, eu tenho uma loja, declara em loja. Então uma aeronave, uma embarcação, uma joia, uma linha telefônica. E aqui no código 41, caderneta de poupança. Então você vai declarar aqui o CNPJ, lembrando que esses dados aqui, pessoal, vem no informe de rendimento do seu banco, né? Quanto que você tinha na poupança em 31/12, quanto que você recebeu durante aquele ano de rendimentos. Então tudo isso você pode ficar tranquilo que o banco ele é obrigado a te fornecer esse documento, tá certo? É só você ir até o banco, ou se você não quiser ir, você pode ligar, mandar um e-mail, fazer da forma que você achar necessário. Então aqui você vai colocar o CNPJ que vem informado no informe de rendimentos, tá certo? A discriminação, né? Valor, montante, em conta corrente, em conta poupança, no banco tal, vai colocar agência, conta. Eu sei que aqui embaixo já pede agência e conta, mas eu acho que é importante, coloca esses dados aqui também, agência, conta. Então coloca o máximo de informações possíveis, como eu já disse para vocês, porque a Receita, quando você coloca bastante informações, é mais difícil dela te pegar, vamos dizer assim. Então coloca bastante informações que você vai evitar problema. Aqui pede o banco, então tem todos os bancos aqui possíveis. Vamos tentar achar aqui então o Banco Itaú, né? Então Banco Itaú, Itaú Unibanco, vamos colocar Itaú Unibanco. Agência, você vai colocar agência, conta e o dígito verificador da conta, tá certo? Então um processo bastante tranquilo, bastante simples, não tem enrolação. Aqui você vai colocar de fato o montante que você tinha em 31/12, tá certo? Então se você tinha, por exemplo, 100 mil reais, como eu disse no exemplo, você vai colocar 100 mil reais e vai dar um OK. Então isso, pessoal, são as informações que a Receita Federal espera de você. Ela vai cruzar esses dados com as informações que o banco passou para ela. Então ela vai falar, o banco vai informar, não, o fulano, ele tinha 100 mil reais aqui na conta poupança. Se você também colocar que você tinha os 100 mil reais de fato, essas informações vão cruzar e vai ficar tudo certo. Se não, você pode ter problema, pode cair na malha fina. Em casos mais complicados, você pode ter o seu CPF bloqueado e por aí vai. Então é importante você detalhar com bastante cuidado todas essas informações na declaração do imposto de renda. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido como funciona um pouquinho da declaração. Como eu disse para vocês, a declaração ela tem muitas nuances, tem muitos pontos complicados, né? Tem várias outras coisas que a gente não falou aqui, como dependentes, alimentandos, aluguéis, carnê-leão, né? Então tem várias outras informações que a gente poderia tratar. Só que como é um vídeo, eu não posso me estender muito, porque senão fica um vídeo muito cansativo, muito complicado de vocês assistirem. Então, se vocês quiserem, deixa aqui abaixo suas dúvidas, né? Se vocês gostarem, deixa o like, isso ajuda muito. O YouTube entende que vocês gostaram do vídeo e quem sabe a gente não traz uma parte 2, uma parte 3, trazendo mais informações para vocês sobre o imposto de renda. E eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.